Como você está, meu querido? Tava com saudade de vocês, hein? A gente tá se preparando aqui, pensando, e vamos continuar nossa série de Gálatas. Nós precisamos terminar, né? Você viu que Gálatas 1 trouxe valiosíssimas lições, mas a partir de Gálatas 2, ele começa a falar de algumas coisas muito importantes. Sobre aquele quesito que eu te falei, sobre justificação pela fé. E isso é tão importante, isso foi tão importante e sempre será importante. Sabe por quê? Porque é só por Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, que nós estamos em pé. É só por causa da fé de Jesus Cristo que ainda existe igreja pregando. E é pela fé em Jesus Cristo que um dia nós vamos morar com Ele nas mansões celestiais, porque Ele disse que vai fazer isso. Então, sem mais delongas, eu vou beber até uma aguinha aqui. Aumentei o copo. Eu vou beber uma aguinha aqui, já bebi, e agora vamos para o capítulo 2. No capítulo 2, ele relata o seguinte, que depois de 14 anos que ele tinha começado a pregar o evangelho, ele foi para Jerusalém, se encontrar lá com os líderes da igreja, né, os discípulos que ainda estavam lá, no caso apóstolos agora, né, estavam lá. Então isso ele relata do versículo 1 ao versículo 5, como foi essa chegada, como foi esse primeiro approach que ele teve lá em Jerusalém. Do versículo 6 até o versículo 8, ele encontra, então, os líderes da igreja, né? E, e deixa claro que o mesmo Jesus que atuou nele, atuou nos discípulos, ele foi escolhido para pregar ao gentio e os discípulos ficavam pregando aos judeus. Então a igreja tinha duas frentes. Tinha o pessoal que era judeu, então eles estavam pregando ali, os discípulos e o líder era Pedro, e tinha a pregação aos gentios. Quem eram os gentios? Era o pessoal que não era judeu e estava se tornando cristão. Então, todo mundo que não era judeu estava se tornando cristão, eles eram denominados gentios. No verso 9 e no verso 10, ele fala que esse encontro foi bom, foi tranquilo, ele encontrou com Tiago, encontrou com João, encontrou com Pedro. E eles foram amistosos, foi uma coisa boa, assim, né? Porque, afinal de contas, eles tinham sofrido a perseguição de Paulo. Eles eram parte da igreja que estava lá em Jerusalém e foi perseguida por Paulo, no caso Saulo. Mas agora parece que aquelas impressões tinham acabado. Bom, eram 4 anos que ele ficou em Tarso, na família dele, com a família dele cuidando das coisas. Depois mais 14 anos pregando, eram 18 anos. Acho que deu tempo de sarar as feridas, né? O tempo sara todas as feridas, querida. Mas eles foram embora. E um dia se encontraram de novo em Antioquia. E tinha um monte de gregos ali. E Paulo pregando essas pessoas, cuidando dessas pessoas. Pedro veio para visitar. E na hora que Pedro veio para visitar, ele foi bem recebido, né? Ninguém pediu para ele nenhum pré-requisito, como foi feito foi feito com Paulo lá, as preparações para se encontrar com a igreja em Jerusalém. Não, Pedro chegou, foi bem aceito, comia junto, estava tudo fantástico. Só que um dia, enquanto Pedro ainda estava lá, chega algumas pessoas da parte de Tiago. E aí Pedro, ele ficou assim com medo do julgamento dele, sabe? E meio que deu uma ignorada assim naqueles gregos, naqueles gentios. E aí começa
o ponto auge do que eu quero conversar com você hoje, mas a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você já ficou com vergonha de alguém, membros da família, pessoas mais humildes? Você já fez diferença entre as pessoas sem querer? Porque às vezes a gente faz até sem querer. A gente dá privilégio para alguns e honra para algumas pessoas e deixa os outros meio que descanteados, assim, de canto. Não damos a mesma atenção, o mesmo empenho. Isso deixou Paulo muito chateado. E aí Paulo começa a falar, presta atenção. Pedro, você não foi bem recebido, vivia bem aqui, agora que chegou essas pessoas, você fica tratando os gregos com indiferença? Só porque eles não são circuncidados? Circuncidados era um processo, uma parte do processo de separação do judeu, né? E ele começa a dizer assim: olha, essas práticas antigas já não existem mais, já não tem valor nenhum. Essas práticas antigas não têm valor nenhum. Agora, o viver é Cristo. O que importa é estar em Cristo. E esse viver em Cristo nos impele a estarmos todos juntos. Somos só um corpo. Então, queridos, se de alguma maneira, já passou pela mente, ou você já viveu, pode ser que você tenha vivido a, o desprezo de alguém, mas em Cristo somos todos iguais. Incircuncisos e circuncisos não tem diferença. Quer dizer, judeu praticante, ou descendente de judeu, ou o crente de sempre, o crente de agora, não importa. Em Cristo, Cristo ele se manifestou para destruir todas essas coisas. Essas diferenças que nós causamos, sabe? Essas separaçõezinhas que nós criamos. Em Cristo, nada disso tem sentido. Bom, eu queria ler para vocês a porção final do capítulo, né? Porque do 11 até o 21 começa essa discussão, só que do 14 em diante ele dá uma ênfase teológica, que é o que vai, uma das coisas que vai motivar a reforma protestante. No verso 19, no verso 20, ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Quer dizer, morri para aquela monte de práticas que os judeus tinham, sabe? Morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você entende o que Paulo está dizendo aqui? Que todas as práticas que nos separam de Jesus, ele morreu para tudo isso. E ele colocou a vida dele crucificada junto com Cristo. E agora o viver para ele era Cristo. O que tem a ver isso com desenvolvimento pessoal, meu amigo? Tudo. Isso, a palavra que se chama disso é integridade. Paulo era íntegro. O mesmo comportamento que ele teve em Jerusalém, ele tinha na frente dos judeus. Íntegro, sem máscaras, sem falsidades. Mas mais do que tudo, com a consciência de que o Filho de Deus nos ama. Ele diz: o Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Querido, essa consciência muda tudo. Porque não importa a tristeza que você teve no passado, não importa se você foi desprezado por alguém, não importa as coisas que aconteceram na sua vida até hoje. Se você não se sentiu amado, sinta-se amado hoje.
Eu já sofri muito no passado por não ter certeza do amor, sabe? As questões que eu já conversei com você nos outros vídeos. A questão é, hoje, você se sente amado? Isso é o mais importante. Porque você se sentir amado vai fazer toda a diferença. Não importa o valor que as pessoas dão, o que importa é o que você é. E você é um filho amado de Deus. Você entende? Então, em Deus você pode tudo. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Vamos orar? Bondoso Deus, abençoe a mim e essa pessoa que está me ouvindo. Há momentos na vida que nos trazem muita tristeza, desânimo, rancor, até raiva. Sofremos por causa da ação dos outros, ou às vezes de nós mesmos. Mas Paulo deixa claro uma mensagem que deve ficar ecoando nos nossos corações todos os dias. O passado não importa. O que importa é se estamos crucificados com Cristo hoje. E a certeza de que Jesus Cristo nos ama. Isso é o que faz toda a diferença. Obrigado, Pai, por essa certeza que a tua palavra nos dá. Dá a mim e dá a este que está ouvindo. Nos dá força para as transformações que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Aguarde o próximo vídeo, Gálatas capítulo 3. E recomendo a você, faça a sua leitura para que Deus fale com você. Até mais.